Nunca responda quando alguém chamar seu nome depois das 3 da madrugada. Essa era a única regra que Miguel ouviu antes de aceitar passar a noite naquela casa velha, no fim da estrada de terra. A mulher que entregou a chave não explicou o motivo. Apenas segurou o pulso dele com força e disse olhando nos olhos: se ouvir sua mãe te chamando, seu pai, seu irmão, ou até a sua própria voz, não responda. Miguel achou que era superstição de gente do interior. A casa estava abandonada havia anos, cercada por mato alto, árvores tortas e um silêncio tão pesado que parecia tampar os ouvidos. Dentro, o cheiro era de madeira úmida, poeira antiga e alguma coisa azeda vindo do corredor dos fundos. Até meia-noite, nada aconteceu. À 1 da manhã, o vento começou a bater nas janelas, mesmo com as árvores paradas lá fora. Às 2, ele ouviu passos lentos no andar de cima, embora a casa não tivesse segundo piso. Foi nesse momento que percebeu um detalhe que quase ninguém perceberia: o relógio da sala estava parado, mas o ponteiro dos segundos continuava fazendo barulho. Continue prestando atenção, porque isso ainda vai piorar. Às 3:07 da madrugada, Miguel acordou sentado no sofá, sem lembrar de ter dormido. A televisão desligada refletia a sala escura. No reflexo, havia alguém em pé atrás dele. Ele virou rápido. Não havia ninguém. Então veio a voz. Baixa, rouca, perto demais da porta da cozinha. Miguel. Era a voz da mãe dele. Se fosse você, responderia ou ficaria quieto? Comenta o que você faria nessa hora. Miguel congelou. O nome dele ecoou de novo, mais próximo, como se estivesse atravessando a casa sem fazer barulho algum. A voz era idêntica à da mãe, cada detalhe, cada inflexão. Mas havia algo errado. Frio demais. Sem emoção. Como se estivesse sendo imitada por alguma coisa que não entende o que é ser humano. Ele lembrou da regra. Não responda. O coração começou a bater tão forte que parecia denunciar a posição dele. O ar ficou pesado, difícil de puxar. Então a voz veio outra vez, agora sussurrando ao lado da porta. Miguel, abra pra mim. A mãe dele estava morta há 3 anos. Um estalo seco veio da cozinha. A maçaneta girou lentamente, mesmo estando trancada. Miguel recuou um passo, sentindo o chão gelado atravessar o tênis. A porta abriu apenas alguns centímetros. O suficiente para algo observar do outro lado. Mas não havia olhos. A escuridão ali dentro era diferente. Densa. Como se fosse um corpo. Como se estivesse viva. A voz mudou. Não era mais a mãe. Era ele mesmo. Miguel, responde. A garganta dele travou. A mente gritava para ficar em silêncio, mas algo dentro dele queria responder. Uma força estranha, como se estivesse sendo puxado de dentro para fora. A porta abriu mais um pouco. E então ele viu. Um braço. Longo demais. Fino demais. Os dedos se arrastando pelo chão, como se estivessem procurando alguma coisa. Se você estivesse ali, você teria força para continuar em silêncio ou já teria respondido? Miguel apertou os dentes com tanta força que sentiu a mandíbula doer. O impulso de responder era quase físico, como se algo estivesse empurrando as palavras para fora da boca dele. A própria voz repetia dentro da cabeça, insistente, familiar, perigosa. Miguel, só fala comigo. O braço atravessou a fresta da porta com um movimento seco, arranhando o chão de madeira. A pele era pálida demais, quase acinzentada, como algo que nunca viu luz. Os dedos eram longos e desproporcionais, dobrando em ângulos errados, tateando o ar como se sentissem o medo. Miguel recuou mais um passo. E foi nesse momento que ele notou. O braço não estava vindo de dentro da cozinha. Estava vindo de baixo da porta. Como se houvesse um espaço impossível entre o chão e a madeira. Como se aquilo não pertencesse à casa. O que aconteceu depois não faz sentido. A televisão, ainda desligada, começou a emitir um chiado baixo.
No reflexo escuro da tela, Miguel viu algo que fez o sangue gelar. Atrás dele, bem perto do ombro, havia uma forma curvada, alta, magra demais para ser humana. Ele não virou. Mas a coisa no reflexo se inclinou. E então sussurrou no ouvido dele, sem som nenhum na sala. Você já respondeu. Miguel sentiu o corpo inteiro travar. A respiração falhou por um segundo. Ele não lembrava de ter dito nada. Mas algo tinha respondido. A porta da cozinha escancarou. O braço sumiu. E a coisa atrás dele não estava mais no reflexo. Se você estivesse no lugar dele, você confiaria na própria memória ou começaria a duvidar de tudo ao seu redor? Miguel tentou puxar o ar, mas parecia que o peito não expandia. A frase não saía da cabeça dele e você já respondeu. Cada segundo depois disso parecia errado, deslocado, como se a realidade tivesse escorregado alguns centímetros para fora do lugar. O silêncio voltou. Mas não era vazio. Era um silêncio cheio, denso, carregado de algo observando. A porta da cozinha estava completamente aberta, revelando apenas escuridão. Nenhum móvel. Nenhuma parede visível. Só um fundo preto que não refletia nada. Miguel deu um passo para trás. O chão rangeu. E respondeu. Um rangido idêntico, vindo de dentro da cozinha. Sincronizado. Como se algo estivesse copiando exatamente cada movimento dele. O que aconteceu depois não faz sentido. Ele levantou a mão devagar. Lá dentro, no escuro, alguma coisa levantou também. Na mesma altura. No mesmo ritmo. Mas com um detalhe que quase ninguém perceberia, os dedos daquilo eram mais longos. Muito mais. Miguel parou. A coisa dentro da cozinha continuou se movendo por mais um segundo. E então, parou também. Agora não era só imitação. Era atraso. Como se estivesse aprendendo. A televisão voltou a chiar, mais alta. No reflexo, Miguel viu de novo a forma atrás dele. Mais próxima. Curvada, com a cabeça inclinada em um ângulo impossível. E então ele ouviu algo que não deveria existir. A voz dele, vindo da cozinha. Pode entrar. Miguel não tinha falado. Mas a coisa lá dentro, tinha. E a partir daquele momento, a regra já não era mais suficiente. Se você estivesse ali, você ainda confiaria na regra ou perceberia que já é tarde demais? Miguel percebeu tarde demais que a regra não era para impedir aquilo de entrar. Era para impedir que ele fosse levado. O corpo dele começou a se mover sem permissão. Primeiro um passo. Depois outro. Os pés arrastando lentamente na direção da cozinha, como se o chão tivesse decidido o destino por ele. A mente gritava para parar, mas o corpo não obedecia. A voz dentro da cozinha repetiu, agora mais firme, mais próxima. Pode entrar. E então Miguel entendeu. Aquilo não estava chamando ele. Estava ensinando ele a chamar de volta. A escuridão da cozinha começou a ganhar forma. Não como uma sombra comum, mas como algo moldando o próprio vazio. Um corpo alto demais, fino demais, com membros que se alongavam como se não tivessem ossos. O rosto não tinha rosto. Só um espaço vazio onde deveria haver algo humano. Mas a voz era perfeita. Idêntica. Era ele. Miguel. Dessa vez, a boca dele se abriu. Sem controle. Sem resistência. Pode entrar. No instante em que as palavras saíram, a coisa se moveu. Rápido demais. Atravessou o espaço entre eles como se não existisse distância. E então, silêncio. Na manhã seguinte, a casa estava vazia. Porta aberta. Nenhum sinal de luta. Nenhum rastro. Só o relógio na parede, ainda parado, mas com o ponteiro dos segundos fazendo barulho. E às 3:07 da madrugada seguinte, na mesma casa, uma nova voz ecoou pela escuridão. Tem alguém aí? E dessa vez,
Era Miguel chamando. Se você escutasse essa voz na madrugada, você responderia ou fingiria que nunca ouviu nada?